aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, a Ele a glória, a honra, o louvor para sempre. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Adore a Ele, glorifique a Ele, meu irmão. Pegue a sua Bíblia sobre o seu assento. Precioso é estarmos aqui nesse lugar, irmãos. Gênesis capítulo de número 2. Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto. As crianças podem acompanhar as professoras, 2 a 9 anos. Amém. Quem está alegre com Jesus, diga aleluia. Que precioso. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Talvez outra tradução vai dizer auxiliadora, que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo, para que o homem não se achava, mas para o homem não se achava uma adjuntora, auxiliadora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Amém. Feche os teus olhos aqui na tua fronte. Oramos ao Senhor. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse domingo da família em tua casa, em tua presença. Graça te damos, Senhor Jesus, porque somos família tua, Senhor. Fomos enxertados na videira verdadeira, e nós te exaltamos e adoramos o teu santo e glorioso nome. Nos dá, Senhor, nessa noite capacidade, discernimento, sabedoria. Senhor, queremos nos despojar de tudo que venha do nosso coração humano, e possamos ser levados, Senhor, sensibilizados pelo Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu estava vendo uma palavra essa semana. Estaria ministrando numa igreja com a irmã, num culto de casais, e o Senhor me deu essa palavra tão preciosa, que eu disse: eu vou pregar domingo essa palavra. Amém? E eu tenho certeza, irmão, que você, seja você casado, seja você solteiro, seja você em vias de casar, eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você com essa palavra. Você sabe que quando Deus cria todas as coisas, Deus olha e diz: é bom o que eu fiz. Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. Amém? Você concorda com essa palavra? Tudo que Deus faz é bom. É o homem que às vezes não coopera com o que Deus faz e estraga tudo, irmãos. E a Bíblia Sagrada nos ensina, irmãos, que quando Deus Ele cria todas as coisas, a Bíblia diz que para o homem não achava alguém que estivesse ao seu lado. Todos os animais haviam a sua companheira,
mas para Adão não se achou. Em algumas traduções é a palavra adjutora ou auxiliadora. E é interessante que quando Deus cria a mulher, porque Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia diz que Deus faz cair sobre Adão um sono profundo. E Deus retira uma das suas costelas, no lugar coloca carne, e a partir desse osso chamado de costela, Deus então faz uma mulher e apresenta Adão. Eu tento imaginar, irmãos, o espanto de Adão quando ele vê Eva pela primeira vez. Irmãos, Eva foi feita pela própria mão de Deus, e eu tenho certeza que era uma mulher linda. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele se impacta tanto que ele diz assim: agora você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e você vai se chamar varoa, porque do varão você foi tirada, você foi formada do homem. Quando Deus faz esse casal, é interessante que Deus cria o homem e a mulher com habilidades. E é tão verdade que, me detendo aqui um pouquinho na criação da mulher, e a própria palavra utilizada por Deus no texto, no hebraico bíblico, é a palavra auxiliadora. No texto do hebraico bíblico, a palavra auxiliadora tem um significado muito profundo. Ao estudar acerca disso, me deparei que a palavra auxiliadora no hebraico bíblico quer dizer aquela que ajuda, aquela que cerca, aquela que traz socorro. Mergulhando um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ver que tanto o homem quanto a mulher, quando Deus os cria, os capacita de certas habilidades. Homens têm algumas habilidades que a mulher não tem. A mulher tem habilidades que o homem não tem. Por quê? Porque Deus fez um para complemento do outro. Por isso, não é bom que o homem esteja só. O vernáculo serve para a mulher. Não é bom que a mulher esteja só. Por quê? Porque homem complementa a mulher e mulher complementa homem. Os dois só são 100% quando estão juntos. Quem entendeu, diga amém. Então, na visão bíblica cristã da criação de Deus para a humanidade, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Quando Deus utiliza no texto mosaico a palavra auxiliadora, e você vai ver essa referência em Gênesis capítulo 2, o texto que nós lemos, nós vamos ver que quando Deus cria, é como se fosse a metade complementando outra metade. Seria as duas faces da mesma moeda. E quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus, quando cria tanto o homem quanto a mulher, a Bíblia nos diz que concedeu algumas habilidades específicas à mulher. Nós poderíamos dizer que a mulher, ela tem um radar. Você sabe, irmãos, que todos nós temos 5 sentidos. Vamos lembrar quais são eles? Se você pegar os sentidos com os quais Deus nos criou, você vai ver que Deus criou o homem com visão, com audição, com a olfação, com a gustação e com o tato, ou tátil. Ou seja, com a habilidade de nós sentirmos através das mãos e carregar essas informações para o nosso cérebro. Só que a mulher é diferente, irmãos. A mulher tem um 6º sentido. Essa é uma realidade. Ela tem um radar, irmãos, que detecta quando a coisa está errada. Quando é com filho, aquela velha frase de sempre: o que foi que você fez? O filho nem fez nada, né, irmão, lá ainda, mas já está detectando por antecipação, né? O esposo
recebe alguns conselhos da esposa: olha, não vai nesse negócio aí, porque isso aí não vai dar certo. Irmãos, mulher tem um imã e radar para caráter de pessoas. Tem ou não tem, irmãos? Fulano aí não presta, não vai dar certo esse negócio aí, sai, chuta que é laço. E a gente às vezes homem teima e diz: não, é bobagem sua, você está sendo preconceituoso quanto a Beltrano, quanto a Fulano. Mas irmãos, parece dar na mosca, né? Pá! Esse negócio é exclusivo das mulheres. Deus colocou isso nas mulheres. Você sabe, irmãos, que nós homens, nós somos 100% razão, frios que nem uma geladeira. E a mulher, 100% emoção. Por isso que quando Deus cria homem e mulher, Deus cria homem e mulher para andarem juntos, razão e emoção. Por isso que quando você lê no texto bíblico: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Sabe o que significa isso? Isso significa, irmãos, uma união não só física, mas uma união espiritual. Por isso que o casamento de um homem com uma mulher é uma união mística, porque transcende o físico. Para você ter uma ideia, irmãos, casamento para Deus é algo santificado. Você sabe que casar para Deus não é você ir lá diante do juiz de paz e você assinar um contrato civil, assumindo as responsabilidades de ambos os cônjuges. Isso não é casamento. Então é casamento, é ir na igreja, o casamento religioso. Não, irmãos, também não é. Quando você vem diante de um pastor, você vai vir pedir a bênção de Deus para o casamento que vai acontecer. Os mais ligados já entenderam o mistério. Quando é que existe um casamento entre um homem e uma mulher, irmãos? É quando esse homem e essa mulher têm a conjunção carnal. Estou falando assim desses termos, você já está pegando aí o mistério, porque nós temos ainda alguns adolescentes e crianças menores, e eu não vou usar aqui palavras, mas você que já está entendendo, quando o pastor fala assim, existe a conjunção carnal, vou usar o termo bíblico agora, até usar teologia agora aqui para você. Então, Abraão conheceu a sua esposa Sara, entendeu o mistério aí agora? Amém? Quando é que um homem e uma mulher se casam diante de Deus? Quando o homem conhece a esposa no termo bíblico. Ali se casaram. Ali houve eu posso utilizar a palavra junção do corpo, da alma e do espírito numa só carne. Por isso, irmãos, eu gostaria de trazer para vocês aqui a importância. Por isso que para Deus só existe um só casamento, viu, irmãos? Para Deus não existe 2, 3, 4, 5 casamentos. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando de vivo, tá, irmão? Não bota morto na história, senão vai complicar. Amém? Quem entendeu, diga amém. Mas entre vivos só existe um casamento para Deus. Por quê? Porque houve a conjunção carnal, houve a união do corpo, da alma e do espírito. Por isso que não que exista uma escala de pecados. Olha, existe um pecado que é maior, um pecado que é menor, existe um pecado mais grave, um pecado menos grave. Não, pecados são todos iguais, irmãos. Roubar, matar, mentir é mesmo pecado, e os dois vão levar para o inferno. Os três vão levar para o inferno. Só que existem pecados, irmãos, que são abomináveis diante do Senhor. Existem pecados que ofendem a Deus na sua santidade. E um dos pecados que ofende a Deus na sua santidade é o adultério. Quando um dos cônjuges abandona o seu leito conjugal, com o qual ele jurou honrar, proteger, amar e ser fiel até que a morte o separe,
e ele deixa essa promessa e deita-se em outro leito conjugal. Isso é adultério. E por que Deus abomina o adultério? Porque adultério, numa visão teológica da palavra, numa visão bíblica da palavra, é semelhante ao pecado de idolatria. Por isso, quando você lê no livro do profeta Oséias, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, comparado a Oséias e a sua esposa, uma mulher adúltera, Deus olhou para aquele casamento e utilizou como uma linguagem de figura para comparar a postura de Israel como a noiva do Senhor, que abandona o Senhor, o leito da aliança com Deus, de servir a Deus em verdade. Se não dá para dar glória aí, irmão, você vai dizendo misericórdia e Senhor, eu quero ter um casamento santificado, sincero, fiel, digno e honrado. E Deus compara a idolatria de Israel na vida da mulher do profeta Oséias, como que Israel abandonando o leito da aliança com Deus para adorar ídolos, falsos deuses. E quando há o adultério, quando um dos cônjuges deixa o leito conjugal e quebra a aliança, você sabe o que ocorre? Ele quebra aquele casamento antigo, e ao deitar-se com a adúltera, o adúltero, ele está casando com ela. Quem está entendendo? Por isso que a reconciliação de um adultério é algo muito difícil. Por quê? Porque vai ter que haver cura, vai ter que haver perdão, vai ter que haver restauração, e vai ter que haver o que, irmãos? Um novo casamento. Porque aquele casamento já foi desfeito. Eu lembro de um jovem, irmãos, que Pastor Nelson me chamava de madrugada. Eu morava numa casa, Pastor Nelson morava numa casa na Marquês de Olinda, ali perto de onde mora o presbítero Isonei, a irmã Sônia hoje. Nós morávamos ali na casa que foi nos cedido pela família Marquedans lá do Arroio do Padre. Só que era uma casa pequena e o pai resolveu então alugar a casa do lado. Então eu e minha avó morávamos na casa do lado, porque a minha irmã daí já tinha casado, meu irmão já havia casado, e aí ficou sobrando casa, amém? Mas daí eu e minha avó morávamos numa casa onde guardávamos os equipamentos da igreja, porque todo culto nós tínhamos que desmontar tudo, botar dentro de um carro, de uma Marajó azul que o pastor Nelson tinha, e levava para casa, porque não dava para deixar na igreja, porque senão não amanhecia. E eu me lembro que o pai batia na porta de casa, ali da janela onde eu dormia, perdão, e dizia: levanta, nós temos que ir lá expulsar demônio. E eu ficava bravo com o diabo, viu, irmãos? Porque eu tinha que sair da cama quente, né, e ir com o pastor Nelson expulsar demônio. E era uma vez, duas vezes, três vezes, e muitas vezes não entendíamos por que se orava pela vida daquele moço, e não dava duas, três dias, ele se endemoniava novamente, e passávamos a noite inteira expulsando o demônio. Expulsava um, entrava outro, expulsava um, entrava outro. Final das contas, certo dia, nessa última libertação, o pastor Nelson senta com aquele moço e pergunta para ele: o que é que tem escondido na tua vida? Aonde que o diabo está tendo legalidade na sua vida? Porque se você não falar, eu não vou vir mais orar. Aquele moço caiu em si e falou: eu fiz uma aliança com uma feiticeira. Nós cortamos os nossos pulsos e cruzamos sangue. E eu fiz uma aliança com a feiticeira. Ele se prostituiu com a feiticeira. O que ele fez? Casou. Você está entendendo nessa noite o poder de uma aliança, irmãos? Seja para o bem,
seja para o mal. Por isso, irmãos, que Deus abomina certos pecados. Por isso que quando um cônjuge quebra uma aliança, é algo abominável diante do Senhor. Quando um dos cônjuges adultera, ele não é um pecado contra só o terceiro, o seu cônjuge, mas a Bíblia diz que é um pecado no corpo. Ele peca contra o seu próprio templo, ele macula o seu templo. Vou pegar um exemplo aqui para você me entender, e se não dá para dar glória a Deus, vai dizendo: Jesus, tem misericórdia na minha vida. Vou pegar um exemplo aqui do Alessandro. Alessandro, posso usar você aqui nessa noite, meu querido? Vou dar um exemplo aqui. Eu peguei e estava numa conversa com o Rogério, e eu disse: rapaz, o Alessandro é um mau caráter. O que eu estou falando? Eu estou difamando, perdão, eu estou injuriando meu querido irmão Alessandro. Por que o Alessandro é um mau caráter? Isso é uma injúria, quando eu atribuo a outro um adjetivo que denigre a sua moral. Isso é uma injúria. Agora eu falo para o Rogério: Rogério, o Alessandro é um picareta para vender carro. Você não tem noção. Vende os carros com defeito, vende com os carros tudo mal. Olha, só aguenta a garantia, depois quebra. O que eu estou fazendo? Eu estou difamando o Alessandro, o Rogério. Mas o que é isso? Isso é um pecado contra o terceiro. Irmãos, que ele começou a me bater na consciência. Eu comecei a ficar pesado no espírito. Aquilo começou a me fazer mal. Aquilo começou a me angustiar. E veio Deus e disse assim: você é mais pecador, porque você está difamando o seu irmão, você está injuriando o seu irmão. E ali vem então o Espírito Santo e me constrange, porque eu sou crente, irmão. Aí o que eu faço? Como um bom crente, eu vou lá, eu digo: Alessandro, eu vim aqui confessar para você. Eu pequei contra você. Eu fui um mau caráter. Eu falei mal de você. Eu disse que você não prestava como vendedor de carro, que você enganava os outros. O Alessandro está louco para me dar uma bocha, né, irmãos? Não. Ele é um bom crente também, irmãos. Ele é um filho de Deus. E sabe o que ele vai dizer para mim? Não, deixa isso aí. Eu vou dizer: me perdoa. Dizer: mas não precisa, está perdoado. Quando o Alessandro faz isso, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está me liberando da minha culpa. Quem entendeu? Diga amém. Vou repetir aqui, irmãos. Quando o Alessandro libera a palavra: eu te perdoo, sabe o que ele está fazendo, irmão? Ele está liberando a culpa de sobre mim. Por quê? Porque eu pequei contra terceiro, eu pequei contra ele, eu pequei contra o meu próximo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando você adultera, quando você fornica, que é sexo entre solteiros, e você peca contra o seu corpo, você peca contra o templo do Espírito Santo, como é que você faz? Você vai lá no espelho e diz assim: você me perdoa? Você vai lá no espelho e diz: eu pequei contra você, você pode me perdoar? Eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu corpo, mas eu pequei contra mim. Como é que eu faço para tirar a culpa de cima do meu corpo, do templo do Espírito que eu sou? Você acha que é fácil, irmão? Muitos anos atrás, um jovem promissor, uma chamada de Deus poderosa na sua vida, um camarada que hoje com certeza seria um grande pastor, no sentido de ser usado por Deus, não grande de soberba, de orgulho, não, de ser, ele seria um grande vaso nas mãos do Senhor. Certa dia ele me chamou na sua casa e ele disse: eu preciso te confessar alguma coisa.
faz. Eu disse: pois não, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Eu adulterei. Eu traí a minha esposa. É sempre um choque. E eu falei: você já confessou? Estou buscando coragem. Então vamos orar. Quem confessa, a Bíblia diz que alcança a misericórdia. E como é que você está? Como é que você está sentindo? Eu estou me sentindo sujo. Ele contou uma experiência para mim que eu quase não acreditei. Ele disse que quando chegou em casa, depois de ter cometido o ato de adultério, ele entrou no chuveiro e tomou um banho. Se ensaboou todo, pegou uma bucha de banho e se esfregou, irmãos, até ficar vermelho. Porque ele disse que não conseguia tirar aquela sujeira de cima do seu corpo. Porque quem tem uma consciência de Cristo na sua vida, sabe que o pecado produz isso. Aí diz que ele saiu do banho, não se aguentou, buscou uma palha de aço e tomou banho com palha de aço. Eu disse: eu não estou acreditando que você fez isso, pastor, porque eu me sentia imundo. E eu conversei com ele e aconselhei ele, orei com ele, e eu disse: cara, Deus tem uma chamada tão poderosa na sua vida. Só que, irmãos, tem um detalhe. E aí eu vou falar para você. A esposa dele até perdoou ele. Ele confessou. Ele tentou, por um certo tempo, restabelecer o seu casamento. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Ele nunca conseguiu se perdoar. E quando ele não conseguiu se perdoar, sabe o que aconteceu? Quando eu não me perdoo, você não consegue sentir o perdão de Deus na sua vida. Não é que eu não estou falando aqui de remissão do pecado, viu, irmãos? Porque o único que é capaz de remir os pecados é Jesus. Mas quando nós nos arrependemos piamente diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas você também tem que se perdoar. E esse jovem nunca conseguiu se perdoar. E com isso, irmãos, ele não conseguiu sentir a paz da presença do Espírito Santo mais em sua vida. E sabe o que aconteceu com ele? Se tornou um adúltero de carteirinha. E eu não duvido que até os dias de hoje ele continua adulterando. Para restabelecer, você precisa do perdão de Deus. Você precisa restabelecer a sua vida com Deus. Você precisa purificar o seu templo diante de Deus. Você tem que ter a presença do Espírito Santo. E se é casado, tem que casar de novo. Tem que vir diante do Senhor e dizer: Senhor, nós nos arrependemos e queremos refazer a nossa aliança diante do Senhor, para que o diabo não tenha mais legalidade. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que quando você vê casamento na Bíblia, é algo tão poderoso, que na carta do apóstolo Paulo, compara-se o casamento à união mística também entre Jesus e a sua igreja. Para você ver quanta honra o Senhor atribui ao casamento. Assim como Cristo honra a sua igreja, assim o marido deve honrar a sua esposa. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim deve o marido dar a vida pela esposa. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Só que tem um detalhe importante. Quando o homem cai, irmãos,
Porque a mulher é o radar, é a razão. O homem, perdão, a mulher é o radar, é a emoção, é o sexto sentido. O homem é a força, é a razão, é o guerreiro, é o provedor, sustentador, é a autoridade do lar. Porque Cristo é a cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. Aí está lá Eva, certo dia: amor, vamos passear hoje? Vai você, eu estou cansado. O que aconteceu? Eva está muito bela, passeando só. Era para isso acontecer, irmão? Vocês sabem que a maioria dos pregadores itinerantes cai no pecado e adultério. Vocês sabem qual é a razão? Pensa. Porque não levam a sua esposa para ir com eles nas viagens. Casal, irmão, não foi feito para andar sozinho. Esposa não foi feito para andar sozinho. Esposo não foi feito para andar sozinho. A Bíblia aqui está falando que Eva foi andar sozinha. O que aconteceu? Veio a serpente e... Sabe por quê, irmãos? Porque mulher é pura emoção. Você acha que Eva estava dando bola para a aparência da serpente? E sabe qual é a especialidade do adversário? É colocar em dúvida a palavra que Deus liberou. Eva está onde, irmão? Está vendo a vitrine da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está no calçadão olhando a vitrine. Não era para estar ali, irmão. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Sim ou não? E Eva começou a alimentar a sua alma com a visão do fruto. Aí vem a serpente e diz assim, como quem diz, vou aqui parafrasear o texto sem entender em português bem claro. Por que você não come? Ah não, Deus falou para nós que não é para nós comer, porque nós não podemos comer desse fruto. Porque do dia que nós comer, nós vamos morrer. E a serpente vem e faz o quê? Coloca em dúvida a palavra que Deus liberou. Não é bem isso que Deus quis dizer. O que Deus não quer, porque você, a hora que você comer, você vai se tornar semelhante. Como é que é? Você vai se tornar semelhante a Ele. Então o que Deus não quer é que eu me torne semelhante a Ele. Depois de colocada a dúvida, o que eu aprendo aqui, irmãos? Eva era aquela que fazia o cerco. Cerco tem uma ideia de fortaleza. Mas o que aconteceu com Eva, irmãos? Ela baixou a guarda. Ela abriu o portão da fortaleza. E a seta da dúvida entrou no seu coração. E a Bíblia diz que então ela tomou do fruto e comeu. Irmão, vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem você acha que era mais fácil de enganar? Eva ou Adão? Quem era mais fácil de convencer? Eva ou Adão? Adão. Eva era, na sua originalidade de construção física, espiritual, psicológica. A mulher, irmãos, é mais desconfiada que o homem. Estou falando alguma verdade ou mentira aqui, irmãos? A mulher tem o pé atrás sempre. Só que naquele dia ela não estava, a fortaleza estava sem o guerreiro. E entrou alguém com uma voz
que fez a fortaleza se abrir. E o cerco caiu. Aí, irmão, vem Eva e diz assim: olha aqui que coisa boa. Ah, mas esse não é o fruto que nós não podemos comer? Mas na verdade não era bem isso que Deus quis dizer. E a Bíblia diz que ela deu ao seu marido, e o camarada fez alguma coisa contrária, irmão? Nem questionou, comeu na hora. Porque eu duvido você teimar com a sua esposa, irmão. Você pode dizer não 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se chegar a 3 dias, viu, irmão? Come, Adão. Ele comeu. E o guerreiro tombou. Sabe quais foram as consequências disso, irmãos? Sabe? Foi a perda das habilidades, ou a perversão das habilidades. A primeira estratégia do diabo que ele usou, irmãos, foi derrubar o radar na vida de Eva. Olha aqui o capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, por favor, abra a sua Bíblia. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Colocou a dúvida. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Não há nenhum registro bíblico que Adão contestou em algum momento. Sabe que isso aconteceu? Ele usou uma distração, ele usou um engodo, e a mulher foi enganada. E o que acontece, irmãos? Os efeitos disso na vida da mulher. A mulher hoje, irmãos, ela não capta somente o discernimento espiritual, ela capta tudo. E com isso, irmãos, entra em tela no radar as coisas da carne. Quais são as coisas da carne, pastor? Temor, suspeita, críticas. Quem você acha que é mais ansioso, o homem ou a mulher? Irmão, pensa numa pessoa que sofre por antecipação. A mulher. O negócio nem aconteceu ainda, irmãos, já está sofrendo. Os homens não são assim, irmãos. Agora o homem tem um problema de depressão, os arrependimentos da vida, as más decisões, os caminhos mal tomados, as escolhas profissionais erradas, os dinheiros mal investidos, os gastos desnecessários, e ele fica remoendo: por que eu gastei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Enquanto que a mulher é pelaquilo que nem aconteceu. Olha como o diabo fez as duas metades sofrerem consequências. E a Bíblia está nos ensinando aqui que o guerreiro, depois da queda, ele passou então a ser competitivo. O homem adora uma competição. Os homens, irmãos, que não têm Jesus, adoram mostrar que tem um carro melhor que o dos outros, adoram mostrar que tem uma casa melhor que dos outros, adoram mostrar que tem uma formação melhor que os outros, que tem uma conta melhor que os outros. Parece que quanto mais potente o carro, parece que mais homem ele é. Só que não é isso, irmãos, que o verdadeiro homem,
verdadeiro homem, irmãos, é o protetor do seu lar. Enquanto nós estamos vivendo numa sociedade que está desconstruindo a imagem do homem, da masculinidade, do modelo de autoridade de homem, nós estamos desde o final da Segunda Guerra Mundial, a partir do final dos anos 40, vivendo literalmente uma desconstrução do papel do homem na sociedade. Eu não estou dizendo aqui que o homem não cometeu seus erros, que o homem não foi um cavalo, que o homem não foi bruto, que o homem não foi alguém que não honrou a sua casa, que não honrou seus filhos, mas isso não quer dizer que o modelo de Deus esteja errado. O modelo de Deus para o homem é que ele seja uma referência de autoridade para os seus filhos, que ele seja um exemplo de caráter para a sua casa, que ele seja um exemplo de obridade, de honestidade, de palavra. Coisa mais triste é uma sociedade, irmãos, que nem a palavra de uma assinatura reconhecida em cartório tem valor. E a Bíblia nos ensina que um homem que coloca a sua palavra, se você já leu o Salmo 15, o Salmo 15 diz que aquele que vai morar no céu, e quando ele empenha a sua palavra, mesmo que ele sofra prejuízo, ele não volta atrás. Esse é o cidadão do céu. Nós, homens, fomos chamados por Deus para sermos referencial. Por isso que nós, homens, enquanto que as mulheres têm um modelo em Provérbios 31, da mulher que sabe fazer chover para cima com os bens da casa. Você sabia disso, irmão? Provérbio 31 diz que é a mulher que compra, que vende, que negocia terrenos, que negocia propriedades, que faz ali a empresa da sua casa render, prosperar. Ela costura, ela vende, ela compra, ela organiza o dia dos seus filhos, é a gerente das finanças do seu lar, e ainda por cima o seu marido não faz coisa nenhuma. Não leu isso na Bíblia não, irmão? Você vai ver que o marido dela está lá sentado na porta da cidade, está negociando com os maiorais da cidade, está participando dos juízos, está participando da administração pública, enquanto que a mulher administra a administração privada. Você viu que está tudo invertido nesse mundo, nos nossos dias? E o marido está lá, e os outros maridos, sabe o que chegam para aquele marido? Dizem assim: rapaz, eu queria ter uma mulher como a sua. Não é aquele elogio pejorativo, erótico, sexual. Não, é um elogio de honra. Porque a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, ela será honrada e será louvada. E os maridos chegam para aquele marido e dizem: rapaz, eu queria ter uma mulher abençoada que nem a sua. Eu queria ter uma mulher honrada e trabalhadora, administradora que nem a sua. É o que diz na Bíblia em Provérbio 31. E o marido referencial, a Bíblia diz que você é o sacerdote da sua casa, é o pastor do seu lar. É o homem que é símbolo de autoridade, de sustentação do seu lar, de proteção dos seus filhos, de educação, de ensino. Oh, glória a Deus. Já tem gente dando nozinho na cabeça aí, dizendo: o que eu estou fazendo da minha vida, Jesus? Sabe por que nós temos famílias que são destruídas? Mais de 60% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, porque os homens têm medo de ser homem no Brasil de hoje, irmãos, de serem taxados de machistas, trogloditas, ignorantes. E eu vou dizer, muitos deles foram mesmo. Certo dia eu estava na Câmara de Vereadores, alguns anos atrás, num debate público sobre suicídio.
Eu fui convidado por um vereador cristão, que era o irmão Enéas, para estar presente naquela audiência pública sobre suicídio. Setembro Amarelo, se não me trai a memória. Terminados os debates, a oratória, eu tinha lido acerca de um estudo de referência da paternidade no suicídio, a ausência da figura paterna masculina como causadora de suicídio de adolescentes de 12 a 15 anos de idade. O nível de adolescentes que se matam é 5 vezes maior nas famílias que não têm referencial de pai. Um pesquisador americano publicou essa pesquisa. E aí no final das oratórias dos presentes, foi aberto então um espaço para debates. E eu fiz uma pergunta à secretária de governo da nossa Prefeitura Municipal de Pelotas, dizendo: quais são as políticas públicas para homens? Irmãos, como a maioria naquele lugar, como aqui está na igreja também, são mulheres, você pensa em todos os olhares fulminantes em minha direção. Esse cara é louco? Como assim política pública para homem? Tem que ter política pública para mulher, para negros, né, Cris? Para crianças, para LGBTQIA+, ou mais. Agora, política pública para homem, que loucura é essa? Aí eu falei: sim, nós precisamos ensinar esses camaradas a ser pai. Nós precisamos ajudar esses homens a serem melhores homens e maridos. E eu botei um nó na cabeça daquela gente toda, porque eles não conseguem entender uma fala dessa, irmãos. Porque nós, homens, não temos lugar de fala nessa sociedade. Mas aqui dentro da casa de Deus a gente tem lugar de fala. Aqui, irmãos, nós temos postura de pais, de homens, de esposos, de homens que honram a sua esposa, que juraram, como o pastor Sebastião. Eu fiquei muito triste, eu estava lá no Uruguai. Depois na Santa Ceia eu vou estar falando um pouquinho dessa viagem e pedir junto com vocês que nós venhamos a levantar um clamor muito forte pela igreja do Uruguai, mas vou falar disso na Santa Ceia. Eu quero parabenizar aqui presente pastor Sebastião Maria da Grata por 56 anos de casamento. Que coisa preciosa. Você já pensou se acordar 56 anos do lado da mesma mulher? Não é para qualquer um. Você já pensou, irmã, você acordar 56 anos do lado do mesmo homem? E ainda ter aquele gás para dizer: eu sou tão apaixonada por você quanto há 56 anos atrás. Não é para qualquer um. Se fosse outro dia: eu estou te aturando há 56 anos. Eu duvido que o pastor Sebastião Maria da Graça seja assim. Irmãos, só quem tem Jesus como o alicerce desse casamento pode chegar a 56 anos de casado. Porque eu tenho certeza que o pastor Sebastião honrou a irmã Maria da Graça 56 anos. E a irmã Maria da Graça honrou o seu esposo e se submeteu a ele 56 anos. Você já viu que em Efésios diz assim: maridos, amai as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja? Em compensação, você nunca vai encontrar na Bíblia a Bíblia dizendo para a mulher: mulheres, amai os vossos maridos. Quem já achou isso na Bíblia? Nunca. Por quê? Porque mulher, irmãos, tem uma graça de Deus na sua vida, que ela ama incondicionalmente. Não precisa nem mandar, está amando. Agora você, irmão, você tem que fazer que nem Jesus. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui nessa noite, irmão? Eu quero profetizar para você que está aqui na igreja hoje, que o seu casamento vai ser o melhor casamento do mundo. Sabe por quê, irmão? Porque hoje você vai convidar a tua esposa para comer fora. Ninguém disse amém. Nem as mulheres. Quanto tempo que você não leva a tua esposa para jantar fora? Já tem umas irmãs que fizeram assim, ó.
Irmão, só do tempo da bambina não dá. Já está até fechado, eu acho. Deixa os filhos com a sogra, com a avó, com a tia, coitada da avó e da tia, mas uma vez no ano não vai fazer falta. Irmão, casamento é investimento. Toda a construção, ela precisa usar bom material, irmão. Casamento é que nem uma casa, irmãos. Tem que colocar do bom e do melhor. Quem está entendendo, diga amém. Precisa um investimento no seu casamento. Precisa um investimento no seu amor. E eu quero, irmãos, do fundo do meu coração, que o teu casamento esteja escondido no esconderijo do Altíssimo. E que o Senhor venha ressuscitar essas habilidades. Porque, irmã, você é auxiliadora. Se você prestou atenção, é aquela que ajuda, é aquela que faz o cerco, que protege o seu esposo, e o seu esposo é o guerreiro pronto para a batalha. Você deve proteger o teu esposo. Esses tempos, irmãos, tinha um casal que eu quase mandei se converter, irmãos. A esposa, irmã, ia botar o casamento fora por causa de um chinelo havaiana, porque o marido botava o chinelo debaixo da cama. E eu disse: irmã, você vai botar o seu casamento fora por causa de R$19,50? Para com isso, irmã. Aí eu falei para a irmã: pastor, eu canso. Todo mundo cansa. Mas daí vai orar, vai pedir que Deus dê graça, que Deus te dê um momento de sabedoria, de entendimento, e você vai ter uma palavra exata para dar para o seu esposo, que nunca mais ele vai botar o chinelo debaixo da cama, vai botar na sapateira. É isso que você quer? Mas não perca o seu casamento por um chinelo de R$19,50 ou R$19,90. Pastor, mas tem uns Havaiana que custa R$41,90. Tá, irmão, que seja R$50. Quem está entendendo, diga amém. Tem certas coisas que o homem não gosta da mulher e a mulher não gosta do homem, irmão, mas não perca o seu casamento por causa disso. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui, irmãos? O teu esposo é o bem mais precioso que Deus te deu, não é o teu pai e tua mãe mais. A tua esposa é o bem mais precioso que Deus te deu, não é a tua mãe, não é teu pai. E os teus filhos são a riqueza do teu lar. Cuide dos teus filhos como o bem mais precioso que você tem. Bens materiais não são preciosos, irmãos. Os filhos são herança do Senhor para você. É o bem mais precioso. Não perca os teus filhos para o mundo. Não perca os teus filhos por nada desse mundo. Amém? Continuaremos. Fique em pé nesse instante. Não terminei a palavra ainda, viu, irmãos? Vamos ter a parte 2, amém? Não sei se domingo que vem ou no outro, mas eu vou estar continuando essa palavra, amém? Você precisa valorizar o seu casamento. Pastor, não sou casado ainda, então já vai aprendendo e vai guardando as lições. Tem um livro muito bom de onde eu tirei essa palavra, e eu faço aqui um merchan santificado. Não estou ganhando nada com isso, mas eu gostei tanto do livro que eu estou indicando para você ler ou comprar e ter na sua casa. Lições para um casamento sublime. Ivan Barreto é o nome do autor. E eu tenho certeza que Deus vai despertar cada vez mais você, a sua casa, a sua família. Vai abençoar o seu casamento. Você que vai casar vai ser abençoado. Você que está em casa, seu casamento seja abençoado também, no nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos.
Reclina a tua fronte. Quem está com a sua esposa aí, abraça a sua esposa. Diga quanto ela é importante para você. Vai lá abraçar o diácono, você que está no serviço, vai abraçar a esposa aí também. Abraçar o esposo. Diga quanto ele é importante. Pastor, o meu casamento foi destruído. Irmão, há a possibilidade de Deus restaurar qualquer casamento. Só não há restauração, que nem Jesus falou para os fariseus, quando o coração é duro. A Bíblia diz que só houve divórcio por liberação de Moisés por causa da dureza do coração dos homens. Aí Moisés liberou, sabe por quê, irmãos? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens. Não, a Bíblia não fica passando paninho por cima, tapando o sol com a peneira. Você sabe o que está havendo em Israel nos dias que Moisés liberou a carta de divórcio? Feminicídio. Os caras queriam casar com outras mulheres e a lei não permitia. Mas sabe o que os caras faziam? Arrumava 2 falsas testemunhas e matava as mulheres. Quando não assassinava, para poder casar de novo, porque só podia casar se a mulher morresse. Aí Moisés, irmãos, poder guardar a vida dessas mulheres, por causa do pecado dos seus maridos, ele liberou, dê carta de divórcio para essas mulheres, deixa ela voltar para a casa do pai dela. Olha como a Bíblia é poderosa, irmãos. Oh, aleluias. É a dureza do coração dos homens, não é Deus não. Deus não tem nada a ver com esses negócios. Deus não tem nada a ver com as coisas erradas, irmãos. Deus não pactua com as coisas erradas. Quer fazer coisa errada? Faça consciente. Mas, irmãos, o certo é melhor. O certo garante você entrar no reino dos céus. Então honre a tua esposa, honre teu esposo. Ame ela, ame ele. Dê a sua vida por ele, dê a sua vida por ela. Amém? Eu quero abençoar aqui os casais que estão no culto hoje. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Senhor, nós não podemos ser omissos, Pai, com o nosso casamento. Nós não podemos ser omissos, Senhor, com os nossos filhos. Nós não podemos ser omissos com as nossas responsabilidades. Senhor, se há o esposo aqui, a esposa não está, Senhor, abençoa. Senhor, se o marido não é crente, a Bíblia diz que por causa dessa mulher que é crente, o seu esposo vai ser santificado. Coríntios, na primeira carta, capítulo 7. Se está aqui a mulher e o esposo não está, Senhor Jesus, eu estou profetizando que por causa, Senhor, dessa mulher, esse esposo vai ser santificado, conforme diz a tua palavra. E nós queremos, Senhor, abençoar, Senhor, a vida conjugal dos teus filhos. Nós queremos, Senhor, abençoar a vida conjugal das tuas filhas. E que eles sejam uma unidade, Senhor, um só corpo, uma unidade mística, Senhor, diante de Ti, em que Tu és a pedra, Senhor, de esquina, a pedra, Senhor, angular desse casamento, desta família, desse cônjuge, desse esposo, dessa esposa, Senhor. E nós queremos abençoá-los, Senhor, os moços, as moças, Senhor, que estão aí sonhando com o seu casamento, no seu relacionamento. Eu quero abençoá-los também, Senhor. E quero decretar, Senhor, que eles terão um casamento abençoado também. Eu quero decretar que Tu vai ser o centro do seu relacionamento. E que Tu venhas proteger essa família, Senhor. Senhor, aqueles que passaram por um momento de luta no seu casamento, seu momento de aflição, Senhor, Tu tens poder para abençoá-lo, curar, restaurar, curar o seu coração machucado e dar uma oportunidade de bênção e sucesso nessa vida, nesse casal.
Senhor, se foi feito, Senhor, no tempo da ignorância, a Bíblia diz que Tu não levas em conta o tempo da ignorância. Então abençoa, Senhor, essa união a partir de agora. Abençoa esse casamento, Senhor, este casal, Senhor, e os seus filhos. Abençoa a sua casa, Senhor, e dá graça a eles, para que eles possam ser, Senhor, constituídos, santificados, como a Tua palavra diz, Senhor, que santo é o leito conjugal, abençoado é o leito conjugal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E haja presença Tua no seio dessa casa, no seio dessa família, no seio desse casamento. Em nome de Jesus nós abençoamos os Teus filhos e as Tuas filhas. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu gostaria que todos vocês agora virassem lá em direção àquele mural da família. Se você não tem a sua foto aí ainda no mural da família, manda para o WhatsApp da igreja amanhã, sem falta, vou botar aqui. Eu já recebi muitas fotos já da sexta para o sábado. Amanhã eu estou botando as fotos ali. Aproveita e manda a sua também. Nós vamos colocar muitas fotos ali amanhã. Eu quero colocar você e a sua família ali. Estenda as suas mãos para lá, irmão. Senhor, nós queremos abençoar aquelas famílias que entraram no propósito de 31 dias de intercessão. Senhor, nós queremos pedir que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia envolva cada uma das famílias ali, Senhor. Senhor, quem sabe há familiares que ainda não são crentes, há familiares que estão afastados da igreja, há familiares com problemas, há, Senhor, sobrinhos com problemas, famílias com problemas, irmãos com problemas. Senhor, Tu tens poder, Senhor. E eu quero, Senhor, porque Tu colocou no meu coração desde o ano passado, Senhor, eu quero tomar posse, Senhor, com todas estas famílias. São mais de 200 famílias ali, Senhor, e eu quero tomar posse, Senhor, com essas famílias, da palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu e minha casa, Senhor, seremos salvos. Ali está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu libero esta palavra profética, eu libero uma palavra de transformação familiar, eu libero uma palavra, Senhor, de reconciliação familiar, eu libero uma palavra de bênção familiar. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vais fazer coisas maravilhosas. Senhor, Tu vais, Senhor, liberar salvação àqueles que ainda não são salvos, reconciliação àqueles que estão, Senhor meu Deus, em contenda, dissensa. Oh Senhor meu Deus, nós queremos profetizar a paz nas famílias, queremos profetizar a bênção sobre as famílias, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante a tua mão direita para cima, vire